E aí, professor, a gente começa a fazer esse embasamento para começar a entender esse estudo de caso que foi realizado, em que foram retirados da obra os serventes para auxiliar os pedreiros e eles começaram a produzir mais. Então, como é que você diminui a mão de obra, adiciona a tarefa e a atividade para a pessoa que está fazendo ali na ponta e consegue fazer com que ele produza mais? Matematicamente, 1 mais 1 é 3, né? Como é que essa matemática fecha? Quando a gente comenta isso aí, o pessoal pensa que é surreal, mas isso aí foi uma verdade, foi uma experiência vivida no ano de 2002, por aí mais ou menos. A gente tinha uma obra, era uma obra grande aqui em Fortaleza, 2 torres gigantes, e o nosso diretor chegou e comentou: olha, rapaz, essa obra, o orçamento está muito apertado, vocês têm que buscar alguma saída para que a gente possa ter êxito no final dessa obra, porque está muito apertado o orçamento. E aí eu me lembro, Igor, que foi uma época, rapaz, que o insumo, principalmente o insumo cimento, rapaz, subiu de uma forma, assim como o aço subiu atualmente, né? O aço deu um upgrade em termos financeiros muito grande, né? Que a gente teve que importar cimento. Nossa. Nós importamos cimento. Olha que nós temos uma das grandes empresas cimenteiras aqui, né? Sim. Cimentícia, a indústria cimentícia é muito forte, mas a gente teve que importar. Eu não me lembro se foi da Bulgária, se a gente trazia muito cimento da Bulgária ou da Hungria, eu não me lembro. Eu sei que a gente tinha cimento importado, e aí isso motivou mais ainda a necessidade da gente buscar soluções. Como é que nós fomos buscar soluções? Bem, normalmente a relação de servente para pedreiro, assim, numa obra padrão, né? Normalmente você tem 2 pedreiros e um servente. Normalmente essa relação, né? Então, eu tive a ideia, juntamente com o meu mestre de obra, que era um cara também assim, muito propício a mudanças, ele aceitava muito facilmente assim, as coisas novas, novidades, né? Muito bom quando você encontra um mestre assim que também compra a sua ideia, porque tem aqueles que são o contrário, né? Aqueles que estão sempre contra você. Mas aí a gente teve a ideia de tentar o layout a tipologia do nosso prédio eram 4 apartamentos de 130 metros quadrados por aí. Então a ideia que a gente teve foi o seguinte: vamos fazer uma logística, vamos botar um pedreiro em cada apartamento por andar e a gente tenta aumentar essa relação de 1 para 4, entendeu? 1 para 4. Eu já estaria reduzindo aí a metade dos meus serventes. Sim. Mas aí não deu certo, Igor, porque os 4 pedreiros... Sobrecarregou muito o servente. Não foi nem uma sobrecarga, talvez. Não foi nem isso. Foi mais porque aquele que era mais rápido um pouquinho, apesar deles terem um padrão iguais, mais ou menos iguais, porque todos eles estavam sendo treinados na mesma instituição de trabalho, né? Mas aquele que... Teve um que sai mais rápido, né? Sempre tem aquele que se destaca. Aí vai para o andar de cima. Aí o pedreiro começa a servir uma parte em cima, uma parte embaixo. Ah, entendi. E aí você em movimento de canteiro, você tem que evitar o máximo possível as descidas e as subidas, que você perde muito tempo, né? Então a gente viu que não estava legal. Desincronizou total, né? Desincronizou total. Então, aí a gente volta ou não volta? Não, então a gente resolveu ser radical. Vamos tirar aqui para ver o que fica. Aí a gente resolveu eliminar o servente. Quando a gente fala eliminar o servente, deixar bem claro, pessoal, não é o servente, porque às vezes você pode ter servente dentro da equipe que está produzindo e ele está ganhando ali na produção. É o servente de apoio, porque esse servente de apoio, dentro da filosofia ali, se você olhar, o cara do apoio, ele não agrega aquele valor, porque ele está no apoio. Tá certo? E muitas vezes você tem que tomar muito cuidado, porque se o cara só tem aquela diária dele, ele não está muito interessado se ele vai produzir na mais produção, ou né? menos. Se ele não está na produção, né? Então a gente resolveu o quê? Tirar o servente. E os pedreiros trabalharam sozinhos. Aí você imagina o ribuliço
né? Ficavam loucos. Rebuliço é uma expressão cearense, eu não sei quem está ouvindo aqui, mas é uma confusão, né? Gerou-se uma confusão, os pedreiros querendo sair, pedir demissão e ir embora. Por quê? Porque nós temos uma cultura hierárquica do funcionário, né? De achar que quem tem que fazer essas tarefas de apoio é o servente, não é ele, porque ele está num patamar mais lá em cima. Então, até isso a gente teve que quebrar esse paradigma dele, mostrar para ele que ele tinha que tomar conta também do setor dele. E aí o que aconteceu? Tiramos, aí houve perante a ameaça deles de saírem da obra, eu fiz uma contraproposta, né? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência. Eu me lembro, Igor, na época, na produção, o salário de carteira do pedreiro aqui era em torno de uns R$600. E o pedreiro na produção, ele conseguia tirar... ele conseguia tirar em torno de R$900. Isso em 2003, conseguia tirar R$900. O bom, isso é bom, né? Então ele já ganhava mais do que o de carteira, porque ele ganhava também junto com a produção, né? Então ele tinha praticamente quase que 50%, 40% a 50% a mais do que ele ganhava de carteira. E eu fiz uma contraproposta: olha, se você, depois de um mês, se você ganhar menos, não tem problema, a gente volta com os serventes e eu ainda banco os seus 900. Faz de conta que... E aí eles, depois de muito, aí entra também, pessoal, habilidade gerencial, o que a gente chama hoje de soft skills, né? A sua habilidade de você conduzir a equipe, de você persuadir, de você ter um poder de convencimento, de você mostrar que aquilo pode ser bom. Lidar, né? Lidar com você tem os que diferentes. saber se relacionar exatamente com os diferentes. Então foi o que aconteceu, Igor. Depois de um mês, eles começaram a produzir. Depois de um mês, ao invés de 900, eles passaram a ganhar 1.200. Eita, aí ficou feliz demais. Ficou feliz. E aí vem a grande transformação, porque na realidade, quando você faz isso, você não está jogando todas as responsabilidades para ele fazer tudo. Não, eu tinha que entregar bloco, era pedreiro de alvenaria, ele tinha que entregar bloco, tá certo? Bloco tinha que ser entregue. Quem entregava os blocos? O meu guincheiro, que só fazia levar e trazer, ele não pegava, ele passou a pegar o bloco no local, tá certo? Ele passou a pegar o bloco e depois de pegar o bloco ele botava dentro do guincho do elevador e levava até o andar do pedreiro, mas quem tirava era o pedreiro, não era mais o servente, entendeu? Não era mais o servente. E tinha outro detalhe, quem limpava não era o servente? Agora era o pedreiro. A partir do momento que o pedreiro ele ficou para limpar, qual foi o pensamento dele? Cara, se sou eu que limpo, eu vou procurar não sujar, porque senão eu vou perder tempo na limpeza. Então começa um processo de melhoria de todos os meus processos produtivos. É lógico que aí eu começo a entrar também com a industrialização, eu começo a entrar aí com o quê? Com argamassas. Eu começo industrializar. Eu começo também, é lógico, a industrializar alguns processos, né? Eu já não tinha mais... as minhas argamassas para sentar alvenaria já eram industrializadas, tá certo? Então assim, eu tinha todo o cuidado para que os materiais não faltassem. Agora, quem gerenciava os materiais era o próprio pedreiro. Era ele que tinha que dizer quantos blocos ele tinha. Aí começa também, dentro da filosofia Lean, a gente ter os locais certos no pavimento, né? A gente pintava no chão os tipos de blocos que a gente precisava, quantos pallets eu precisava. Então, o pedreiro, quem abastecia já na quantidade correta e ficava nas marcações, porque esses blocos de concreto que a gente tinha, né? Eles tinham vários tipos de bloco. Eu tinha um bloco o bloco calha, eu tinha o meio bloco, eu tinha o bloco inteiro. Então, eu não mandava para o andar de qualquer jeito, mandava na quantidade certa e nas tipologias corretas de cada bloco. Então, eu dava as condições. Agora, quem gerenciava o tempo, a quantidade, era o próprio pedreiro. Então o pedreiro começou a saber que se ele tivesse à frente do processo dele, ele ia ganhar mais. Por quê? Porque você dependia muito do servente. Servente, vai lá embaixo buscar não sei o que para mim. Enquanto ele estava esperando. Aí o cara ficava esperando, o servente não tinha aquela preocupação toda. Então foi nessa brincadeira, né? Nessa solução movida por uma necessidade, que o orçamento era muito aperreado, que a gente tirou os serventes. Só que
saiu o servente de alvenaria, dos pedreiros de alvenaria. Nós estendemos a mesma mentalidade para os pedreiros de reboco, que na época a gente fazia mais reboco, né? Hoje nem tanto mais, as nossas paredes, hoje a maioria é parede de gesso, mas pedreiro de acabamento, pedreiro de piso, de parede de acabamento, cerâmica, tudo nós tiramos. Eu cheguei a ter, numa das torres, 14 pedreiros sem servente. Mas aí você vai dizer, poxa, 14 pedreiros. Aí eu tive que criar um servente. Para o quê? Eu criei um servente que eu chamei de servente volante. Que é o servente volante? Eu fiquei com a relação de um servente para 14 pedreiros nessa obra. Eu não tinha servente, literalmente eu não tinha servente. Mas o que o servente volante fazia? O servente volante... Apagar incêndio. Não, o servente volante, na realidade, ele ficava responsável apenas para colocar aqueles materiais que eram necessários para o pedreiro. Porque como já entra acabamento, como já entra reboco, então já entra uma quantidade maior de insumos que tem que ser colocado no apartamento. Muitas caixas de cerâmica. Então, ele se organizava para botar as caixas de cerâmica, às vezes até no horário extra, no finalzinho de expediente. Aí ele abastecia e botava o rejunte. Ou seja, esse cara tinha preocupação de não deixar faltar nada. Como é que eu remunerei esse cara? Na época, eu me lembro, vou dar os valores aqui, mas são valores da época. O servente tinha um valor de carteira de R$300. Então, eu premiava esse servente. A cada apartamento terminado, ele ganhava R$30 na produção. Então, esse servente, ele não era apoio, ele era apoio, mas da produção. Esse que eu... Ele não ganhava diária. Não. Ele era atrelado ao indicador Ele é um indicador de produção. Então, qual era a responsabilidade dele? Ó, não deixa que as coisas faltem para essas equipes, esses 14 pedreiros. E aí ele começou a ganhar R$30 por cada apartamento que terminava. No final do mês, esse cara ganhava o dobro do que era o valor de carteira, ganhava R$600. Mas olha aí, cara, eu não tinha servente na obra. O único que eu tinha era o servente que estava na produção. Então, durante muito tempo na obra, aí você pode perguntar para mim, não tinha nenhum servente? Não, tinha. Eu tinha um servente que era aquele servente da limpeza. Aquele que às vezes chega mais cedo, que sai no final para fechar a obra, para ligar o alarme, para limpar os banheiros. Esse aí eu tenho que ter. Mas mesmo assim, esse ainda ajudava no almoxarifado.